Como alguém pode vencer a procrastinação se o próprio cérebro parece estar sabotando qualquer tentativa de foco? É como tentar correr com os cadarços amarrados um no outro. A ciência já mostrou que a motivação não desaparece por preguiça, mas por um desequilíbrio no ciclo da dopamina, no ritmo do relógio biológico e até na forma como o cortisol é liberado ao longo do dia. Enquanto muitos esperam sentir vontade para agir, a neurociência revela que a ação vem antes da motivação. E mais, procrastinar não é falta de caráter, é um hábito moldado pelo funcionamento da neuroplasticidade. Quem entende isso, começa a transformar os próprios gatilhos mentais. Mas o verdadeiro segredo está justamente no que quase ninguém ousa fazer. A maioria das pessoas acredita que procrastinação é apenas falta de disciplina ou preguiça crônica. Mas, segundo a neurociência, o buraco é bem mais embaixo. A raiz do problema está no desequilíbrio do sistema de recompensa do cérebro, mais especificamente, na dopamina. Quando esse sistema está saturado por estímulos fáceis e frequentes, como redes sociais, açúcar ou entretenimento constante, tarefas que exigem foco e esforço parecem absurdamente difíceis. E aí, começa o ciclo. O cérebro evita o difícil, busca o fácil, e a motivação simplesmente desaparece. A dopamina é o mensageiro químico que nos move em direção ao que desejamos. Mas ela não é vilã. O problema é como estamos condicionando o cérebro a recebê-la, sem esforço, sem pausa, sem intenção. Cada pico de prazer artificial cria um vale proporcional. E esse vale se manifesta como apatia, desânimo, falta de energia mental e aquela clássica sensação de que não dá vontade de fazer nada. Quando esses vales se tornam frequentes, o ciclo circadiano se desregula e até o relógio biológico começa a trabalhar contra a pessoa. É aí que entra um dos conceitos mais importantes, mas menos discutidos: o esforço importa. Quanto mais fácil o estímulo, mais fraco o sistema dopaminérgico se torna. Por outro lado, quando a recompensa vem de algo que exigiu foco, fricção e superação, o cérebro reage com mais força. A neuroplasticidade permite reprogramar esse padrão. Com práticas como sono profundo, exposição à luz solar, alimentação saudável e ações conscientes, é possível treinar o cérebro para desejar o que antes era evitado. Esse processo exige consistência, não perfeição. Ninguém acorda do nada produtivo, motivado e em alta performance. A motivação verdadeira é construída, não encontrada. E ela se alimenta de hábitos saudáveis, horários ideais e pequenas decisões diárias. Esperar que a motivação surja espontaneamente é como esperar a chuva sem olhar a previsão do tempo. O segredo está em preparar o terreno certo, e isso começa entendendo como seu cérebro funciona de verdade, sem romantismo, sem desculpas. Neste vídeo, vamos explorar as bases neurocientíficas da procrastinação, como a dopamina interfere no seu foco, e por que a sua energia mental parece sumir quando você mais precisa dela. Você vai entender o papel dos hormônios, do descanso adequado e da rotina otimizada para reequilibrar seu desempenho cerebral. A ideia não é te dar frases prontas, mas ferramentas reais. Estratégias que já transformaram pessoas comuns em máquinas de foco, ação e constância. Tudo de forma leve, inteligente e prática. Ao final, você vai perceber que o que te prende não é preguiça, e sim o padrão que o seu cérebro foi condicionado a repetir. E se foi aprendido, também pode ser reprogramado. E isso nos leva direto ao primeiro ponto-chave dessa jornada: entender por que a dopamina está no centro da sua procrastinação. Tópico 1. A verdade sobre a dopamina e a motivação. A dopamina tem sido tratada como uma espécie de moeda da motivação, mas poucos realmente entendem como ela funciona. Não se trata apenas de ter mais dopamina no cérebro, mas de como ela é liberada e regulada no tempo certo. Quando o cérebro se acostuma a receber picos fáceis, como redes sociais, fast food ou maratonas de vídeos, ele perde a sensibilidade ao que realmente importa. O prazer artificial altera o ritmo natural do sistema dopaminérgico, esgotando a motivação para tarefas que exigem esforço, como estudar, treinar ou simplesmente levantar da cama cedo. É como se o cérebro criasse uma nova referência. Tarefas comuns começam a parecer insuportavelmente chatas porque não entregam o mesmo estímulo instantâneo. A neurociência já explicou que, após cada pico de dopamina, há um vale proporcional. Esse vale é o que muitos sentem como falta de vontade, desânimo, ou aquela sensação de que o mundo perdeu a cor. E quanto mais alto o pico, mais fundo é esse vale. Um scroll infinito pode parecer inofensivo, mas gera uma oscilação química que prejudica a produtividade e enfraquece o foco ao longo do dia. E aqui está o detalhe que quase ninguém nota. A intensidade do vale não depende só do pico em si,
mas do quanto aquele estímulo foi fácil ou difícil de conquistar. Se o cérebro recebe uma recompensa sem esforço, o sistema límbico registra aquilo como artificial. Por isso, um jogo de celular viciante ou um doce ultraprocessado geram uma queda brutal na energia mental depois. Por outro lado, recompensas construídas com esforço, como terminar uma leitura, completar um treino ou montar um negócio, têm um efeito de dopamina mais estável e duradouro. A motivação, portanto, não é um presente aleatório que se recebe ao acordar inspirado. Ela é um reflexo direto do que o cérebro foi ensinado a valorizar ao longo do tempo. A boa notícia é que esse padrão pode ser reprogramado, e aí entra o conceito de neuroplasticidade. Com as práticas corretas, o cérebro consegue literalmente mudar sua forma de interpretar o esforço. Um exemplo simples é começar o dia enfrentando algo desafiador, como tomar banho gelado ou sair para caminhar sob a luz solar ainda fraca da manhã. Isso regula o ciclo circadiano, eleva o cortisol no momento certo e reacende a capacidade de ação. A motivação volta, não porque a pessoa decidiu ser disciplinada, mas porque ela ensinou o próprio cérebro a responder de outra forma aos estímulos. Alimentação saudável, sono profundo, horários ideais para expor-se à luz natural e pausas para descanso adequado são estratégias reais, com base em neurociência, para fortalecer o desempenho cerebral e sair da inércia. Não são conselhos bonitinhos, são ferramentas de sobrevivência para quem quer recuperar o controle da própria vida. Mas é aqui que muitos falham, ao tentar sair da procrastinação com ações leves, buscando movimentos suaves, quando o que o cérebro precisa mesmo é de fricção controlada. Tópico 2. Por que ações leves não quebram a procrastinação? Existe uma crença muito comum de que, para sair da procrastinação, basta começar por algo simples: arrumar a cama, organizar a escrivaninha, trocar de roupa. Mas a neurociência mostra que, em muitos casos, isso é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Quando o cérebro está afundado num vale de dopamina, aquele buraco químico criado por estímulos artificiais, ele não reage a tarefas leves com o impacto necessário para sair do modo de inércia. Essas pequenas ações podem até ser úteis em estados neutros, mas não em estados de queda. É como tentar empurrar um carro atolado dando tapinhas na lataria. O cérebro precisa de um choque leve, porém real. Algo que traga fricção. E fricção, aqui, não é dor aleatória, mas desafio com propósito. Quando a primeira ação do dia é algo que exige esforço, o corpo reage. Isso reorganiza os hormônios como o cortisol e ativa o eixo HPA, aquele sistema que nos tira da paralisia e prepara para agir. A motivação não precisa vir antes da ação. Na verdade, ela costuma vir depois, como consequência da mudança bioquímica provocada pelo movimento certo. Ações leves não geram o impacto neuroquímico necessário para sair de um estado profundo de estagnação. O cérebro nem sequer as considera significativas. Já se observou em estudos que o córtex pré-frontal, região responsável por decisões e foco, se ativa com mais intensidade quando há desafio real envolvido. E esse desafio pode começar de formas muito simples, como um banho frio, uma subida de escada, ou sair sem celular para uma caminhada sob a luz solar. São ações que reorganizam o ciclo circadiano, liberam energia mental e reajustam o relógio biológico. Há um exemplo curioso vindo da terapia comportamental. Pacientes com depressão leve a moderada costumam melhorar não com atividades relaxantes, mas com tarefas que exigem movimento, planejamento e exposição ao mundo. Em outras palavras, o desafio, quando bem dosado, cura. Já o conforto reforça a estagnação. E no caso da procrastinação, o mesmo se aplica. Esperar o momento perfeito ou o estímulo ideal é uma armadilha. O cérebro só vai responder se a ação inicial for significativa o bastante para gerar uma onda de dopamina com base em mérito, não em distração. É por isso que ações como arrumar a mesa funcionam para alguns e falham para outros. O que define o sucesso não é a leveza da tarefa, mas o quanto ela rompe com o estado atual. Para alguém que já está levemente engajado, organizar pode ajudar. Mas para quem está totalmente travado, o cérebro exige uma quebra de padrão maior, um mini desafio que choque suavemente o sistema límbico e provoque um reinício do fluxo cerebral. E isso nos leva a uma das estratégias mais ignoradas por quem quer recuperar o foco: fazer algo propositalmente mais difícil. Porque, por mais estranho que pareça, fazer algo pior do que o que está te travando pode ser justamente o que vai destravar tudo. Tópico 3. Por que fazer algo mais difícil pode funcionar melhor? Pode parecer contraditório, mas às vezes a melhor forma de vencer a procrastinação é fazer algo ainda mais difícil do que aquilo que está travando a mente. Isso funciona porque o cérebro, quando exposto a um estímulo mais desafiador, é forçado a sair do modo de economia de energia.
A neurociência explica que o sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais, reage de maneira mais intensa a atividades que exigem esforço físico ou desconforto controlado. É como acordar uma máquina que estava rodando em modo de espera. Um banho gelado, por exemplo, ativa instantaneamente o eixo de alerta, liberando noradrenalina e ajustando a dopamina de forma saudável. O mesmo acontece com uma corrida curta, ou até uma sequência de polichinelos intensos. Essas ações criam um choque positivo, e não só aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, como reposicionam a percepção de esforço. De repente, tarefas como ler, estudar ou trabalhar parecem menos assustadoras. Por contraste, o cérebro enxerga essas atividades como mais acessíveis do que o pico de desafio inicial. Esse efeito é chamado por alguns pesquisadores de reset neuroquímico. Ao fazer algo desconfortável de forma intencional, como pular da cama e caminhar ao sol antes de verificar o celular, o cérebro recebe um sinal claro: o modo passivo acabou. Esse choque alinha o relógio biológico com o ciclo circadiano natural e melhora o desempenho cerebral. Há também um efeito psicológico importante: a pessoa sente que retomou o controle. Isso por si só já muda a liberação de dopamina e ativa áreas responsáveis pela motivação e iniciativa. No fundo, o segredo não está em buscar prazer, mas em vencer a resistência inicial. A pessoa que está deitada no sofá sem vontade de levantar raramente vai encontrar motivação mágica esperando por ela. Mas se ela se levantar e fizer 10 flexões, ou lavar o rosto com água gelada, algo começa a mudar. É como puxar uma alavanca escondida dentro do próprio cérebro. O corpo desperta, a mente clareia, os níveis de cortisol sobem no momento certo e a energia mental reaparece. Não porque ela surgiu do nada, mas porque foi fabricada com intenção. A lógica por trás disso é simples: o cérebro é treinado por repetição. Se ele entende que estímulos difíceis trazem sensação de conquista, ele começa a desejar o difícil. A neuroplasticidade transforma aquilo que era sofrimento em satisfação. É o mesmo princípio que leva atletas a amarem o treino, ou leitores vorazes a preferirem um bom livro a uma notificação de celular. Eles não nasceram assim, foram moldados por hábitos que começaram com esforço e viraram prazer. Mas o primeiro passo, sempre, foi desconfortável. E por falar em esforço que vira prazer, existe uma área do cérebro que age como uma chave para virar esse jogo, e ela está diretamente ligada à forma como lidamos com a preguiça e com a ansiedade. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. A fricção límbica. Uma força contra a preguiça ou a ansiedade. Existe um mecanismo no cérebro chamado fricção límbica. Ele atua como um filtro que define se a pessoa vai permanecer na inércia ou se vai dar o primeiro passo. Quando bem direcionada, essa fricção funciona como um catalisador, um atrito necessário para gerar movimento. O problema é que, quando mal gerenciada, ela se transforma em um muro invisível que alimenta a preguiça ou até bloqueios de ansiedade. A boa notícia é que esse mesmo atrito pode ser usado a nosso favor, desde que a pessoa compreenda como funciona o próprio sistema límbico. O sistema límbico é a região do cérebro ligada às emoções, ao medo e ao prazer. Ele é o responsável por evitar tudo que pareça ameaça, dor ou esforço desnecessário. Por isso, ao pensar em tarefas como estudar, trabalhar ou organizar algo complexo, a primeira reação costuma ser de rejeição. Mas quando a tarefa é evitada, o cérebro entende que evitá-la foi o caminho certo. E aí reforça esse comportamento com dopamina, criando um ciclo de procrastinação cada vez mais difícil de quebrar. O nome disso: recompensa pela fuga. No entanto, é possível transformar essa fricção em combustível. A chave está em aplicar desconforto proposital em doses pequenas, mas repetidas. Um exemplo prático: colocar um cronômetro de 5 minutos e iniciar a tarefa mesmo com desconforto. O cérebro reage à ação, e não à intenção. Ao iniciar, a fricção diminui porque o sistema límbico percebe que nada terrível aconteceu. E, com isso, libera dopamina como reforço positivo. Isso treina o cérebro a associar a ação ao alívio, e não ao medo. Esse é um dos fundamentos da neurociência aplicada à construção de hábitos saudáveis. Outro ponto poderoso: a fricção límbica também se manifesta no corpo. Sensações como aperto no peito, desânimo físico ou olhar perdido são sinais biológicos desse conflito interno.
Movimentos simples como alongar, respirar fundo ou caminhar ativam o corpo de maneira a reduzir essa tensão. É aqui que entra o poder de integrar mente e corpo. Quando o corpo se mexe, o cérebro entende que o ambiente está seguro, e a fricção emocional diminui. O relógio biológico se reajusta, e o ciclo circadiano volta ao eixo. Pequenas ações físicas reequilibram grandes bloqueios mentais. Há quem use essa fricção para vencer o vício em redes sociais. Colocar o celular em outra sala, por exemplo, já é suficiente para criar uma barreira entre impulso e ação. Isso muda a liberação de dopamina, pois dificulta o acesso à recompensa imediata. E esse é o segredo. Quanto maior a distância entre o impulso e o prazer, mais o cérebro se adapta a valorizar o processo. Isso afeta positivamente a concentração, o desempenho cerebral e a energia mental. Tudo começa com um pequeno atrito, controlado e intencional. E quando esse atrito começa a se dissolver, surge o momento ideal para usar uma técnica simples, rápida e cientificamente eficaz para destravar o foco, uma técnica que leva apenas 1 minuto. Tópico 5. A técnica do 1 minuto de ação. Quando o cérebro está mergulhado no ciclo da procrastinação, qualquer tarefa parece uma montanha impossível de escalar. Mas a neurociência mostra que, muitas vezes, tudo o que o cérebro precisa é de um empurrão minúsculo, e é aí que entra a técnica do 1 minuto de ação. Essa técnica consiste em começar qualquer tarefa por apenas 60 segundos. O segredo está no compromisso com o tempo, não com o resultado. Em vez de pensar em escrever 10 páginas, basta escrever por 1 minuto. É como destrancar a porta. O difícil é a primeira volta na chave. Esse método funciona porque ativa regiões do cérebro ligadas à iniciativa e à liberação de dopamina por conquista, mesmo que mínima. Quando alguém supera a barreira inicial e age por um curto período, o cérebro interpreta isso como progresso. E progresso é uma das maiores fontes de motivação. Depois do primeiro minuto, o corpo já está engajado, e é muito mais provável que a pessoa continue. A técnica dribla o perfeccionismo, que costuma paralisar, e transforma grandes tarefas em pequenas vitórias. Um exemplo prático: em vez de tentar estudar por 1 hora, a pessoa se compromete a ler por apenas 1 minuto. Ou, ao invés de arrumar todo o quarto, ela arruma uma única gaveta. Na maioria dos casos, ao final desse tempo, o cérebro já está no ritmo certo e a tarefa continua de forma natural. Isso reorganiza o relógio biológico, melhora o foco e resgata a energia mental. É uma forma simples de hackear a neuroplasticidade para criar novos caminhos cerebrais ligados à ação e não à hesitação. Essa técnica também conversa diretamente com o ciclo circadiano. Amanhã, por exemplo, é um momento propício para aplicá-la, pois o pico de cortisol natural ajuda o cérebro a se engajar com mais facilidade. Começar o dia com uma pequena ação direcionada já define o tom das próximas horas. Seja abrir um livro, levantar da cama ou até iniciar um treino leve, a consistência desses minutos molda a forma como o cérebro vai responder aos desafios do dia. Pequenos gestos repetidos fazem grandes mudanças. Muitas pessoas acham que precisam de motivação para começar. Mas é o contrário. Precisam começar para gerar motivação. O 1 minuto de ação é como acender um fósforo dentro de uma caverna escura. A luz não ilumina tudo, mas mostra o caminho. E esse caminho, quando repetido, se torna uma trilha. A dopamina começa a ser liberada por mérito, não por distração. Isso aumenta a produtividade, regula os hormônios e reativa o desempenho cerebral de forma natural. E, a partir do momento em que a mente entende que pode agir mesmo sem vontade, começa a mudar toda a dinâmica interna. Por que esperar a motivação chegar, sentado, pode ser o maior erro de quem quer vencer a procrastinação. Tópico 6. A ilusão de esperar a motivação voltar. Um dos maiores equívocos quando se fala de produtividade é acreditar que a motivação precisa aparecer primeiro. Essa é uma armadilha silenciosa que aprisiona milhares de pessoas num ciclo infinito de espera e frustração. O cérebro humano não foi feito para operar apenas com base na vontade momentânea. A neurociência mostra que esperar o momento certo ativa circuitos de recompensa passiva, os mesmos usados em vícios e comportamentos de fuga. Ou seja, quanto mais se espera motivação, mais o cérebro se acostuma com a inércia. Essa espera ativa o sistema de recompensa por inação. O indivíduo se convence de que não é hora, que vai começar depois, que precisa estar no mood certo. Enquanto isso, a dopamina vai sendo liberada por estímulos fáceis, como redes sociais ou guloseimas, e o foco desaparece. A energia mental se dissipa sem esforço, o relógio biológico se desregula, e o ciclo circadiano entra em colapso. A motivação não volta sozinha.
Ela precisa ser forçada por ação deliberada, mesmo quando a vontade estiver a zero. Existe uma diferença enorme entre descanso e estagnação. O descanso é intencional, tem hora para começar e terminar, e serve para restaurar os hormônios, limpar o cérebro e preparar o corpo para performar. Já a estagnação é uma fuga disfarçada de cuidado. A pessoa diz que está esperando a energia voltar, mas, no fundo, está alimentando um padrão químico que favorece a procrastinação. A saída não está em esperar, mas em agir, de forma pequena, mas certeira. E isso exige consciência, treino e um pouco de fricção. Quando se entende isso, o jogo muda. A ação gera dopamina. A dopamina reforça a ação. É um ciclo de retroalimentação positiva. Pequenos movimentos, feitos na hora certa, ativam áreas do cérebro que promovem foco, concentração e motivação autêntica. E o melhor horário para isso é aquele em que o corpo ainda está no ritmo natural do dia, preferencialmente pela manhã, sob luz solar, com a mente limpa e o cortisol naturalmente elevado. Esse é o momento de plantar o primeiro passo. Esperar para começar é como esperar estar em forma para ir à academia. É o paradoxo da procrastinação. Quanto mais se espera, mais difícil se torna. E o cérebro, com sua incrível neuroplasticidade, reforça qualquer caminho que for repetido. Se o hábito for esperar, ele vai se tornar mestre nisso. Mas se o hábito for agir apesar da ausência de vontade, a motivação se molda à rotina. Ela deixa de ser uma visita inesperada e passa a ser uma aliada cotidiana, cultivada no esforço. E quando essa virada de chave acontece, algo curioso surge. O cérebro começa a procurar por novos estímulos que sustentem esse estado produtivo. E aí, surge uma pergunta poderosa: como reequilibrar o sistema dopaminérgico de forma estratégica e intencional? Tópico 7. Como reequilibrar o sistema dopaminérgico? O sistema dopaminérgico é como um termostato da motivação. Se ele está desregulado, tudo parece cansativo, sem brilho, sem sentido. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário cortar tudo que dá prazer para reequilibrá-lo. O segredo está no controle da frequência, intensidade e da recompensa. A dopamina responde a esforço e novidade. Quando a pessoa começa a recompensar o cérebro por ações produtivas, mesmo as pequenas, ela reconstrói a forma como a dopamina é liberada. Isso muda completamente a percepção de energia mental. Um dos pilares para esse reequilíbrio é a exposição intencional à luz solar nas primeiras horas do dia. Isso não só ativa o ciclo circadiano e o relógio biológico, como também regula os níveis de dopamina e cortisol. A luz natural na retina envia sinais diretos ao núcleo supraquiasmático, o relógio central do cérebro, que comanda o funcionamento hormonal e metabólico. Estudos mostram que apenas 5 a 10 minutos de luz solar matinal já são suficientes para melhorar a concentração, o foco e o estado de alerta ao longo do dia. Outra estratégia poderosa é inserir pausas conscientes entre estímulo e recompensa. Por exemplo, ao terminar uma tarefa, ao invés de correr para checar o celular, a pessoa pode simplesmente respirar fundo, alongar ou sair para caminhar. Essa espera, mesmo que curta, eleva a sensibilidade dopaminérgica e aumenta o impacto positivo do próximo estímulo. Isso se chama delay gratificação, e é um dos hábitos mais potentes para fortalecer a neuroplasticidade e reconstruir a motivação baseada em ação, e não em vício. A alimentação saudável também desempenha papel fundamental. Alimentos ricos em tirosina, como ovos, peixes, amêndoas e sementes, fornecem os blocos necessários para a produção natural de dopamina. Evitar açúcar em excesso e ultraprocessados impede os picos artificiais que causam vales profundos logo depois. Além disso, horários ideais para comer, como manter janelas regulares de alimentação e evitar comer tarde da noite, ajudam o corpo a manter um ritmo natural. O cérebro trabalha melhor quando os sistemas estão em sincronia. A soma desses hábitos não só melhora o desempenho cerebral, como fortalece a autodisciplina. O que antes era visto como esforço, passa a ser visto como padrão. O cérebro, treinado pela repetição, começa a buscar recompensas no desafio e não na fuga. A motivação se torna consequência de um sistema bem regulado. E o descanso, quando necessário, é muito mais restaurador. Esse reequilíbrio não acontece de um dia para o outro, mas começa a cada decisão consciente tomada ao longo da rotina. E à medida que esse processo de reprogramação se aprofunda, surgem perguntas mais refinadas. Qual é o melhor momento do dia para potencializar essas ações e manter o foco alinhado com o próprio ritmo biológico? E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo,
é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Os horários ideais para render mais, segundo a neurociência. Nem todo horário do dia é igual quando se trata de produtividade e desempenho cerebral. A neurociência já demonstrou que há momentos em que o cérebro está naturalmente mais alerta, mais focado e mais propenso à ação. Esses períodos variam de pessoa para pessoa, mas seguem um padrão geral ligado ao ciclo circadiano, aquele relógio biológico interno que dita quando devemos acordar, comer, focar e descansar. Ignorar esse ritmo é como remar contra a corrente. Alinhar-se a ele, por outro lado, é como surfar uma onda de energia mental natural. Logo ao acordar, nas primeiras 2 horas do dia, os níveis de cortisol estão naturalmente elevados. Isso não é ruim, muito pelo contrário. Esse pico matinal prepara o corpo para a ação, melhora a concentração e favorece o foco profundo. É o momento ideal para realizar tarefas mais exigentes mentalmente, como leitura, escrita, decisões importantes ou qualquer coisa que exija clareza mental. Expor-se à luz solar nesse período potencializa ainda mais esse efeito, reforçando o ciclo circadiano e ajustando os hormônios do bem-estar e da produtividade. Já no meio da manhã e início da tarde, o cérebro entra em um estado de fluidez. A dopamina estabiliza, e a mente tende a operar em modo operacional, ótimo para executar tarefas práticas, resolver pendências ou organizar o que já foi planejado. Esse período é excelente para manter a consistência e transformar ideias em ação. O ideal aqui é manter uma alimentação leve, rica em nutrientes, para sustentar a energia sem gerar picos de insulina que provoquem sonolência. Pequenas pausas a cada 60 ou 90 minutos ajudam a manter a concentração sem esgotar a mente. Durante a tarde, entre 15 horas e 17 horas, muitas pessoas experimentam uma leve queda de energia. Isso não significa falha no foco, mas sim um sinal biológico de que o corpo precisa desacelerar. Nesse momento, é recomendável encaixar tarefas menos exigentes, como organização, revisões ou conversas estratégicas. Algumas técnicas como o NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou uma breve exposição ao sol do fim de tarde, ajudam a restaurar o estado de alerta. A ideia aqui não é parar totalmente, mas adaptar o ritmo ao que o cérebro pede. À noite, o ideal é evitar atividades que exijam alta carga mental. Estímulos fortes, como luz de telas, redes sociais ou excesso de trabalho, confundem o relógio biológico e atrasam a liberação natural de melatonina, prejudicando o sono profundo. Uma boa rotina noturna envolve alimentação leve, ambiente escuro, leitura tranquila e introspecção. Isso prepara o corpo e a mente para um descanso adequado, permitindo que o cérebro consolide memórias e regenere funções cognitivas essenciais. Dormir bem é como reiniciar o sistema para render mais no dia seguinte. E quando o corpo está alinhado com os horários certos, tudo flui com mais leveza. Mas há um ponto crucial que ainda falta ser explorado: como criar uma rotina otimizada que conecte todas essas práticas de forma consistente e sustentável. Tópico 9. Como construir uma rotina otimizada de forma inteligente. Criar uma rotina otimizada não significa engessar a vida com horários rígidos, mas sim respeitar os ciclos naturais do corpo enquanto se organiza intencionalmente. Uma rotina bem desenhada usa a neurociência como bússola, alinha tarefas com os picos de energia mental e reserva momentos para descanso adequado. O segredo está na consistência. O cérebro aprende por repetição, e a neuroplasticidade transforma comportamentos regulares em hábitos automáticos. Isso reduz o esforço necessário para manter a disciplina e multiplica a produtividade no longo prazo. O primeiro passo é começar pelo básico: acordar e dormir em horários parecidos todos os dias. Essa simples prática sincroniza o ciclo circadiano, regula hormônios como melatonina e cortisol e melhora o sono profundo. Em seguida, vale definir blocos de tempo para tipos específicos de tarefa. Por exemplo, usar a manhã para criação e planejamento, o meio do dia para execução e a tarde para atividades operacionais ou reflexivas. Esse tipo de estrutura respeita o desempenho cerebral e distribui o foco de forma estratégica ao longo do dia. Inserir microhábitos é outra estratégia poderosa. Algo tão simples quanto começar o dia com um copo de água, um banho gelado ou 10 minutos de leitura com luz solar já sinaliza ao cérebro que o modo produtivo foi ativado. Esses pequenos rituais se tornam âncoras de consistência. Além disso, fazer pausas curtas e conscientes a cada ciclo de 60 a 90 minutos mantém a energia estável. Durante essas pausas,
Vale evitar telas e buscar estímulos restauradores, caminhar, alongar, respirar fundo ou até ouvir uma música instrumental. Um ponto que muitas pessoas esquecem: rotina otimizada não é apenas sobre trabalho. Também é sobre criar espaço para alimentação saudável, exercícios físicos e momentos de introspecção. Sem esses elementos, o sistema dopaminérgico entra em colapso e a motivação desaparece. O equilíbrio é o que mantém o foco afiado. Quando a rotina contempla o corpo, a mente e os relacionamentos, o desempenho cerebral se eleva naturalmente. O cérebro passa a associar rotina não com rigidez, mas com liberdade estruturada. E sempre que possível, revisar. A cada semana, vale observar o que funcionou, o que drenou energia, o que pode ser ajustado. A rotina não deve ser um castelo de concreto, mas uma ponte flexível entre intenção e ação. Com esse olhar estratégico, é possível construir dias cada vez mais leves e produtivos, baseados em escolhas inteligentes. Escolhas que respeitam o ritmo natural do corpo e promovem concentração, energia mental e motivação duradoura. Agora, mesmo com tudo isso em ordem, muitas pessoas ainda travam por conta de um detalhe invisível. Elas não sabem identificar quando é hora de parar e recuperar o sistema. Tópico 10. Reconhecer a hora de parar também é produtividade. Em um mundo que glorifica o fazer sem parar, a verdadeira produtividade muitas vezes está em saber parar. Pausar com consciência não é o oposto de foco, é parte dele. O cérebro humano, especialmente o sistema dopaminérgico, precisa de ciclos de esforço e recuperação para manter a motivação funcionando. A dopamina não é uma fonte infinita. Quando se exige demais sem pausa, ela entra em colapso. E o resultado disso é exaustão mental, estagnação emocional e um corpo que parece vivo por fora, mas desligado por dentro. É aqui que entra um alerta crucial trazido pela doutora Anna Lenk em seu livro Nação Dopamina. Ela mostra, com base em anos de prática clínica e pesquisa em neurociência, que o excesso de estímulo contínuo, até mesmo coisas consideradas produtivas, pode ser tão prejudicial quanto a inércia. Quando o cérebro não tem tempo de se recuperar, ele se adapta ao excesso e perde a sensibilidade à própria dopamina. É como beber café sem parar. Em algum momento, o efeito desaparece. O descanso não é luxo. É necessidade biológica. A pausa ideal não é passiva. Ela é ativa, planejada e respeita o ritmo natural do corpo. Técnicas como exposição à luz solar no fim do dia, práticas de respiração profunda e o famoso non-sleep deep rest, descanso profundo sem sono, são estratégias que restauram o desempenho cerebral. Isso não significa se afastar do foco, mas recuperar a capacidade de tê-lo. O cérebro precisa de contraste, esforço e recuperação, tensão e liberação. A motivação renasce quando o sistema límbico volta ao equilíbrio, e esse equilíbrio vem do descanso adequado. Muitos acreditam que parar é sinônimo de perder tempo. Mas, na verdade, é o oposto. As maiores ideias surgem nos espaços vazios entre os blocos de produtividade. É durante um banho quente, uma caminhada em silêncio ou uma leitura leve à noite que o cérebro reorganiza as ideias e consolida a memória. E isso tem base na neuroplasticidade. Durante o descanso, os circuitos mentais se fortalecem, como músculos sendo reconstruídos após o treino. O segredo está em reconhecer quando a mente precisa recuar para depois avançar com mais potência. Por isso, uma rotina realmente eficiente inclui paradas estratégicas. Isso pode ser tão simples quanto colocar um alarme para lembrar de se alongar, ou reservar o horário do jantar como momento sagrado, sem telas. São pequenos hábitos que mantêm a energia mental alta, estabilizam os hormônios e garantem que a dopamina continue funcionando a favor da pessoa, e não contra ela. Como diz Lenk, buscar prazer o tempo todo leva à dor. Mas permitir pequenas doses de desconforto e repouso cria uma base sólida para o foco e a produtividade de verdade. E quando a pessoa começa a respeitar esses sinais do corpo e da mente, ela acessa um outro nível de clareza, onde agir, descansar e evoluir caminham juntos. E aí sim, é possível consolidar tudo isso com uma estratégia científica e prática que conecta mente, corpo e comportamento. Procrastinação não é apenas um problema de força de vontade. É um desequilíbrio real entre estímulo e recuperação, ação e descanso, dopamina e intenção. Quando o cérebro é treinado a buscar recompensas fáceis, ele para de responder ao que realmente importa. Mas ao reverter esse ciclo, tudo começa a mudar. O foco volta, a energia mental se estabiliza e a motivação deixa de ser um mistério. A chave não está em esperar se sentir pronto, mas em construir rotinas que tragam clareza e propósito todos os dias. O que você aprendeu aqui não é teoria bonita,
É ciência aplicada ao dia a dia. Entender o ciclo circadiano, ajustar o relógio biológico, fortalecer hábitos saudáveis e respeitar o próprio ritmo é o que separa quem vive travado de quem toma o controle da própria mente. Ações simples como se expor à luz solar pela manhã, dormir melhor, fazer pequenas pausas e iniciar com 1 minuto de ação já criam mudanças estruturais no cérebro. A neuroplasticidade responde ao que é repetido. E o que você repete, você se torna. Começar é mais difícil que continuar. Mas quando você entende que a dopamina é moldável, que seu sistema límbico pode ser reprogramado, e que o desconforto leve é um passo para o foco verdadeiro, tudo muda. As estratégias que pareciam distantes agora fazem sentido. A motivação não vem antes. Ela vem depois. Depois da primeira escolha. Depois do primeiro passo. Depois da resistência inicial. E quem domina esse processo, domina o próprio comportamento. A mente deixa de ser sabotadora e vira aliada. Se você quer aprofundar ainda mais e aplicar isso de forma prática na sua vida, vale a pena conhecer o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para sair da autossabotagem, construir hábitos fortes e manter a disciplina mesmo quando a vontade some. É direto ao ponto, baseado em neurociência, e feito para quem quer resultado real. Mais informações estão no comentário fixado aqui abaixo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like aqui no vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Neuropsico e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos com estratégias cientificamente comprovadas para transformar sua mente, sua rotina e sua vida. Toda semana tem conteúdo assim, e se você quiser mudar de verdade, esse é o seu lugar. E lembre-se, a pessoa que você quer se tornar já existe dentro de você, só precisa de um sistema que destrave esse potencial. E se você gostou desse vídeo, então você vai gostar ainda mais do que já está no canal. Assiste agora o vídeo Como Aumentar Sua Dopamina Naturalmente, segundo a neurociência. Ele é o complemento ideal para tudo que a gente falou aqui. Vai estar aqui na tela, ou no comentário fixado. Clica lá e continua sua evolução.